Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se que com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? E se ele que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz? Do mesmo modo, portanto, quando um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus nos coloca diante da mesa dele. Ele chama todo mundo, cada um de nós, e começa a falar às claras. Sabe quando a pessoa: vou abrir o jogo para vocês de uma vez, e põe isso tudo à frente na mesa, para que a gente não tenha nenhuma dúvida do que é o convite dele. O convite dele não é fácil. Então ele não põe, ele quer tirar qualquer ilusão que possa passar na nossa cabeça em relação ao que é seguir Jesus. Imagina a cena. Realmente, Jesus estava caminhando, uma multidão ia atrás dele, mas não é 2, 3, 5, 10, 100, 200, 500, que nem nós, é uma multidão. O que ele faz? Ele é Deus, ele sabe que muitos estão indo iludidos, porque é gostoso ouvir uma homilia bonita, que aconchega o coração da gente. E ele falava, eu dizia essa semana que quando Jesus falava, ardia o coração das pessoas. As pessoas ficavam, é como se elas falassem: meu Deus do céu, o que ele fala é para mim, ele está falando do meu mundo, ele está falando de mim. Era assim mesmo. E era tão forte que as multidões vinham até ele. Mas não só de palavras bonitas, de uma religião bacana. Vive a fé verdadeira. Jesus põe então cada um às claras, porque ele para e volta-se para a multidão. Olha isso. Essa multidão que segue Jesus são chamados de discípulos, cada um numa circunstância. E ele começa a dizer: olha, vocês estão me seguindo, não estão? Mas eu quero deixar bem claro para vocês o que é seguir a mim. O convite é este. Aí ele começa a falar. O que ele vai dizer? Ele começa a colocar questões que elas realmente chegam na nossa vida e nos faz repensar várias vezes que Deus é esse.
Por que que Deus não me ouve? Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou outras circunstâncias que nos questionam. Então ele já vai colocar tudo assim, a limpo, ó. Vocês querem me seguir? Eu não quero que vocês me sigam iludidos. Então ele começa a explicar. Olha onde ele vai. Jesus já vai logo, como o pessoal gosta de falar, né? Ele vai logo na goela da gente assim, ó. Que bem por aqui, né? Pá! Você fala, meu Deus do céu. Ou eu entendi ou eu não entendi. Porque ele vai dizer assim: para ser meu discípulo, veja que ele está fazendo um convite, por amor a Deus, ele está fazendo um convite. Ele vai dizer, por exemplo, quem é apegado à mãe, o pai, o filho e a filha, quem se apega, não pode ser meu discípulo. Ele já vem, mas já vem, sabe quando a pessoa já vem falando a verdade mesmo? Ele não faz rodeio nenhum. Quer ser meu discípulo? Seja desapegado das pessoas mais próximas da sua vida. Aquelas pessoas de onde você veio, daquela casa, onde você recebeu carinho sim da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, um filho teu que saiu das suas entranhas, mulher, que saiu das entranhas da sua esposa, homem. Não se apegue a eles, ame. Amar não é se apegar, porque uma coisa é o amar do meu jeito, eu me apego. Outra coisa é amar como Deus ama, não há apego. Então, Jesus já fala, você quer me seguir? Você quer viver a fé católica, apostólica, romana? Então é assim, ó. Desapegai-vos. Começando por onde? Daqueles que são próximos a vocês. Aqueles que realmente faz parte da sua história. Não perca o raciocínio. Se Deus fez um mandamento entre tantos, honrai pai e mãe. Olha o termo, honrar. Honrar, irmãos, não precisamos ser tão espertinhos assim. Não tem nada a ver com apegai-vos com eles. Fica apegado, faça dele o teu tudo. Não, não. É para honrar o pai e a mãe. Honrar significa obedecer, respeitá-los. Nas circunstâncias, se elas forem a favor sua ou contra você, respeita, honra. Honrar é respeite o pai e a mãe. Está velhinho, está sem paciência, está falando coisa com coisa, implica com você, pega no teu pé, respeita, mas não está falando para você se apegar. Ah, padre, mas é fácil. Não, mas a palavra é um convite. Jesus, quando vem salvar, ele vem salvar através de um convite, não de uma imposição. Sabe por quê? Porque senão nós vamos cair naquilo que vem normalmente na nossa vida. Aí eu procuro Jesus na minha religião católica, eu começo a frequentar as santas missas, eu rezo o Santo Terço, eu começo a fazer o bem, ajudo pastoralmente, pago o meu dízimo. Mas se eu sou apegado, o que acontece apegado? Acontece que eu sempre vou esperar que Deus dê um jeito das coisas que eu espero, porque eu estou fazendo bem para Ele, entende? Mas vai chegar mesmo assim. Então o Senhor já vem tirando tudo. Ele fala, ó, vocês estão me seguindo, não estão? Eu não quero número. Veja que Jesus não para Deus, a matemática de Deus, tanto é que o Salmo de hoje já fala, 1000 anos para Deus é como um dia. A matemática de Deus não é o volume de pessoas que estão chegando que importa para Ele. Ele não quer salvar 2 bilhões de seres humanos na face da terra. Não, Ele não está preocupado em 2 milhões. O que Deus quer é que nós, livre, queiramos viver a vida dEle. É um convite. Terceira vez que eu falo a palavra convite. E esse convite é uma coisa só.
E ele disse hoje: pega você do teu jeito, com o teu querer, com teus apaixonamentos, com seus sonhos, com seus projetos, com as suas engenharias todas, que são bonitas. Morra para elas, dia a dia, dia a dia. O convite é esse. Para que a minha vida comece a viver em você. Então por isso que ele começa a pegar aquilo que é mais importante: pai, mãe, filho, irmã, esposo, esposa, casa, profissão, meu emprego, tudo. Não se apegue. Jesus, mas ele é assim, papum. Porque está falando: olha, eu sei que quem vai me seguir será um número bem menor. Porque quando eu começar a colocar a verdade para vocês, e ele é a verdade, a porta se estreita muito, e poucos passarão por ela. Porque não é aos meus olhos, ao meu gosto, é gostoso te seguir pelo teu convite, porque não vem segundo o que eu espero. A primeira leitura hoje, sabedoria, o autor sagrado já está dizendo que nós não conseguimos medir Deus, nem Deus está na nossa medida. É impossível. Impossível. Não. Ou eu me abro ao Criador, ou eu não vou atrás dele. Pronto, a conversa é essa. Eu nunca vou entender plenamente os planos dele, a não ser no Espírito. O Espírito Santo nos dá deixas de Deus, deixas para você falar: eu aceito, algumas coisas eu compreendo, mesmo no Espírito, mesmo no Espírito, algumas coisas eu compreendo, muitas eu não compreendo, mas aceito. Isso é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, você não vai compreender tudo, o Senhor nos dará muitos entendimentos, o entendimento, mas não significa eu entendi, mas não compreendi. Por exemplo, eu não compreendi porque que Deus tirou meu pai, mas eu aceito. É o Espírito que faz isso. Eu, humanamente, e nenhum humano consegue aceitar isso aí. Então o Senhor, ele já está colocando isso assim, ó, bem na frente, assim, ó. O convite é esse: vocês estão me seguindo, uma multidão grande, aos olhos é plausível, mas vamos começar agora a separar, né, as crianças dos homens. Seguir a mim, o meu convite é: não se apegue nem com você, nem com você. Por exemplo, sou muito preocupado com a minha saúde, é apegado. E não tente discutir: mas padre, quem é que não fica preocupado? Pois é, mas o Senhor está dizendo, tudo tem que ter uma medida. E a medida de Deus não é a nossa matemática, é vivo hoje. Mas se Deus falar não viva hoje, eu não vou entender, mas aceito. Tenho saúde hoje, mas pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais saúde. E agora? Aceita? Veja, o Senhor, ele está sendo assim, transparente como uma água cristalina. E por que tudo isso? Para que tudo isso? Vamos pegar um episódio que nos chama muita atenção na Bíblia, para entender o que o padre falou até agora, em nome de Jesus, sobre o quadro de Nossa Senhora ao pé da cruz de Nosso Senhor. Vamos lá, vamos rapidinho, vamos raciocinar. Sexta-feira, tardezinha, o Nosso Senhor é pregado na cruz e já estava morrendo, com pouca respiração, porque ele não aguentava mais segurar o peso do próprio corpo, porque ele tentava se levantar, ele não tinha, por exemplo, nessa cruz nossa aqui, não sei se o pessoal de casa dá para ver, mostra para o povo em casa aí, não tem um lugar para ele apoiar o pezinho aqui, como muitos crucifixos têm. Exatamente estava assim, ó, o pé dele não tinha onde se apoiar. Então, o que segurava ele? Exatamente onde atravessou o grande prego, nos pés e lá em cima, nas mãos dele.
Nada segurava ele a não ser os pregos. Então ele tinha que fazer muita força. Imagina, você está assim, ó, sendo puxado, o peso teu todo, né? Nós temos um peso, os ossos, os músculos, o sangue, composição de água, tudo. Ela te puxa, é a gravidade, para baixo. E ele, para ficar em pé, eu não tinha onde se apoiar. Foi a pior morte de um ser humano. Pior que acidente de carro, pior que acidente de moto, pior do que decepar, fala? Decapitar, decepar, arrancar a cabeça, pior do que um tiro no coração, pior do que esmagar uma pessoa, porque é um sofrimento aos poucos, ó. Não tem onde se apoiar, ele vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e Maria, sua mãe, olhando. Maria, sua mãe, olhando. Maria era uma discípula do Filho de Deus. Olha o que acontece. Vamos nas últimas palavras do nosso Senhor, nessa condição. Imagina, a gente ouve aqui o autor sagrado falar: mulher, eis aí o teu filho, como fosse a minha voz. Eu estou aqui com uma certa saúde. Mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tua mãe, não foi assim que ele falou? Não, não foi assim. Imagina o sacrifício. Ele sabia que a mãe estava embaixo dele. Ele estava morrendo, com falta de ar, com dor. Deve ter dito com muita dificuldade, mas olha o significado. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. O que isso significa? Pega o evangelho de hoje. Jesus começa o discurso dele: quer me seguir? Desapegue-se de tudo, de todos e de você também. Por quê? Olha o que ele fez com Maria. Quem era o filho único e legítimo dela, que estava ali diante dela na cruz? Como é o nome dele? Jesus. O que Deus propõe o verdadeiro discípulo? Não se apegue comigo. Agora eu vou te dar uma outra condição. É uma nova vida que eu vou te dar. Isso está falando para você e para mim. Eu vou lhe dar o meu espírito. Quer? A proposta é essa. Pega a tua família, honre ela, mas ela não vai ser o alvo primeiro da tua vida. Você vai passar a ter uma nova família a ter que viver por ela. Quem? O próximo. Ah, mas ele mora comigo? Não. Ah, então ele trabalha comigo necessariamente? Talvez sim, talvez não. Ah, é aquele que almoça comigo todo dia? Não. É aquele que faz carinho em mim nos meus cabelos encaracolados? Não. Então quem é? É aquele que você resmunga todos os dias, que fecha no teu carro, que a moto passou perto, é aquela pessoa. É aquele que te persegue no teu trabalho. É aquele que você não gosta na igreja. É aquele que você tem ciúmes e você não gosta. É aquele outro. Olha o que Cristo pediu para Nossa Senhora. Mulher, eis aí teus filhos. Filhos, eis a tua mãe. O que Jesus está falando? A mesma coisa do evangelho de hoje. Só que agora ele não se dirige especificamente à mãe. Ele está falando para você que tem o batismo. Para você que tem o batismo. Para mim. Mas a minha mamãezinha está fazendo o meu almoço. Honre-a. Ame. Procure ficar com ela sempre enquanto ela puder estar com você e você com ela. Meus irmãos, meus sobrinhos, para quem tem filho, pega. Ponham aquilo que você precisa fazer, o dever do dia a dia, de Deus, reze, mas não é o alvo. Agora eu vou dar uma nova vida para você. O que Jesus veio fazer? Nos dar uma nova vida. Qual? Desapegai-vos de você e daqueles que só podem dar carinho para você. Ele disse isso no outro evangelho. Que extraordinário fazeis se amar somente
quem vos agrada? Nada. Quem disse isso? Deus. Para quem? Para você. You. Em inglês, né? You é você. Que extraordinário fazer isso. Mamãe, minha casa, telefone, meu cachorrinho, meus bichinhos. É você. Minha casa, meu irmão, meus bichinhos. Eu estou te dando uma nova vida. Quer ou não? É convite. Não estou brincando, irmãos. É assim que Jesus está fazendo comigo e com você. Desapego. Daí você entende porque às vezes Deus não responde a sua oração, porque aquela pessoa morreu do jeito que ela morreu. Por que veio essa doença nessa hora, dessa vida tua, bem nessa hora que você agora, era o momento mais importante e agora veio a notícia. Para quê? Por quê? Porque ele está dizendo, como disse para a mamãe dele. Mãe, não falou mãe, mulher. Mulher por quê? Minha esposa. Aqui está um mistério. Jesus chama, Maria é mãe de Deus, Theotokos, mãe de Deus, dogma. E ela é esposa ao mesmo tempo, porque ela significa o quê? A nova Eva, a esposa do novo Adão, tudo novo, novo Adão, nova Eva, nova igreja. Eu vos dou um novo mandamento, tudo novo. Então veja, aquela coisa que era tudo já costuradinho. Minha casa, minha mãe, meu pai, meus filhos. Minha vida é minha família. Minha vida é o meu filho. A minha vida é o meu marido. A minha vida é minha esposa. Isso é o antigo. Jesus veio trazer o novo. Qual? Qual é o novo? Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Olha o que ele faz. Como é que ele ama? Mulher, eis os teus filhos. Veja, não é unicamente mais a mim. Ah, mas você é o mais importante, você é o mais lindo, você é o mais santo. Sim, sim. Mas eu não vim para isso, eu vim para dar um novo mandamento. O Pai não falou que um dia iria vir no meio de nós? Falou ou não falou? Falou, pois é, estou aqui em nome dele. Eu e o Pai somos um. E agora eu venho interpretar bem a Sagrada Escritura, viu? Vocês entenderam tudo errado. Tudo aquilo passou, é velho, tá? Por que é velho? Porque agora eu estou aqui e eu vou falar uma nova vida para você. Quer ou não? Qual? Morra para você. Mamãe, papai, honre. Irmão, filho, filha, trabalho, bacana, precisamos ter e é legal. Reze por eles. E vá para onde eu te enviar, onde o Espírito te enviar. Lá eu te espero. Lá você vai começar a viver esta nova vida que eu estou te dando. Ou seja, uma vida que ela é inteira para Jesus, ela é inteira para Deus, ela é inteira para o Espírito Santo. Entenda, irmãos. Por isso que ele brecou aquela multidão. Ei, para. É muito bonito ver tanta gente assim. Não é? Mas ele fala, peraí, não é assim não. Vocês vão cair de novo no mesmo erro. Porque vocês vão ter que tentar buscar em mim. E vai me seguir, vai cumprir alguns mandamentos, mas eu já vou falar as claras. Não vai ser do teu jeito. Não vai ser segundo os teus sentimentos, hein? Eu quero lhe dar, o convite é esse, eu vou dar uma nova vida. Desapegai-vos de tudo. E tudo que você acontecer na sua vida, ou com os teus, mesmo que você não entender, aí é a chave, ó. Mesmo que você não entender e não gosta, o convite é esse: aceita. Queres? Aí a multidão começou a diminuir, né? Por que vocês acham que Jesus, quando começou a falar às claras,
Por exemplo, ele falou às claras. Se um homem casado na igreja, ele falou às claras, olhou para uma outra mulher, mas ele é casado, e a desejou nos pensamentos, este homem casado cometeu adultério, só de pensar aquela mulher peladinha. Aí você fala, que horror, que igreja é esta? Não pode ser bem assim. Jesus parou a multidão. Opa, para aí. Eu não engravido. Não eu, estou dando um exemplo. Eu não engravido. Sou nova ainda, mas já está chegando perto, ou chegou nos 40, não engravido. Não engravida? Minha mãe engravida, minha mãe engravidou, minha irmã engravidou, até minha mãe ficou grávida, mas eu não fico. Mas Deus não quer que... Pois é, meu marido é saudável, eu também sou saudável. Mas por quê? Bom, a ciência, realmente ela cresceu bastante, ela fez novos impulsos, e agora é possível uma mulher que não consegue engravidar, ter filhos. Mas Jesus disse, tudo que te acontecer, aceita. Ou seja, eu não consigo engravidar, então aceita. Não, mas Jesus, ter bebê é vida, não é? Depende, é uma vida confiada por mim. Pois é tão lindo, tantas mães, eu vou ser uma boa mãe, eu amo criança. Então eu vou querer colocar uma criança aqui em mim. E vou amar, e vou dar o catecismo para ela, vou fazer ela católica, e vou torcer para ela ser padre. Muito bonito. Mas eu concedi a graça de você engravidar? Não. Mas hoje a gente tem na ciência que o Senhor deu a inteligência para os homens. Eles construíram hoje um mecanismo que coloca alguma coisa, injeta lá dentro do meu útero e nasce. É? Pois é. Não pode ser minha discípula. Por quê? Porque desapegue-se das tuas próprias vontades. Por mais saudável e lindo que seja, por mais que a ciência recebeu o dom do Espírito Santo para fazer obras maravilhosas, Jesus está fazendo um convite que ele coloca às claras. Olha a multidão, não é que eu não queira essa multidão toda, mas eu sei que muitos estão vindo iludidos, para que eu faça da tua vida, o Deus na sua medida, e Deus não é na nossa medida, e nunca será. Quando Jesus faz a maior pergunta da Bíblia, qual é? E para você, quem eu sou? Essa pergunta, ela é extraordinária, ela é a pergunta de todas as perguntas que o mundo pode nos fazer. E para vós, quem eu sou? Se você falar, tu és aquele que veio me satisfazer, não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor veio nos dar uma nova vida de convite para viver. Uma nova. Nicodemos, é preciso nascer de novo, eu quero te dar uma nova vida. Ele está falando para mim e para você. Como ele disse para Maria, a partir de hoje, mãe, agora estou falando como se ele estivesse falando na sala, para a mãe dele, em particular, mãe, eu vou me entregar, e a senhora não vai ser só mais minha mãe, a senhora vai continuar sendo minha mãe, mas a senhora vai ser mãe e vai cuidar, e vai até eles, a quem? Aquela mulher pecadora, aquele rapaz que só pensa nele, naquele que só fuma maconha, aquele que é doido, aquela que é boazinha, aquele, todos os homens. E ela? Lembra do arcanjo? O que ela respondeu para o arcanjo? Foi para o arcanjo que ela respondeu no primeiro momento, no primeiro mover. Sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela respondeu para o arcanjo, e agora ela responde para o próprio Deus diretamente. Sim,
faça-se em mim segundo a tua vontade. Você acha que o teu sofrimento é maior do que de Maria? Você acha que o teu sofrimento é maior do que da Virgem? Você acha? Você consegue medir isso? Por mais que você sofreu ou venha sofrendo, não sei o que foi. Não há e nunca haverá maior sofrimento. Se Simeão falou que uma espada traspassou a alma da Virgem, não existe outro momento mais terrível. Pior foi do filho, mas depois do filho foi ela. Então, irmãos, o convite está dado. Vamos dar um outro exemplo? Digamos que eu estou dando um exemplo. Eu sou homossexual. Sou um homem, mas eu não me sinto atração afetiva, sexual por outro homem. Desculpa, por nenhuma mulher. Mas sim por homens. Por um homem, por homens. Caramba, desde pequenininho. Desde pequenininho. E olha que minha mãe e meu pai ainda tentaram me conduzir, me fazendo para eu entender que eu era um menino, não uma menina. Pois é. Eu sou um homem, mas eu tenho atração por outro homem. Aí Jesus vem, como ele está dizendo hoje, como disse para Maria, ele põe em cima da mesa assim, ó. Você realmente tem sentimentos por pessoas do mesmo sexo. Ele está falando para cada um da gente. O convite é esse. Sede santo. Renuncia à tua vontade. E se aproximar de um outro homem. Aceita isso como sua cruz. Para sua santificação. Eu vou te dar uma nova vida. Siga-me. Pronto. Vocês estão entendendo, irmãos, que Jesus está falando? Então eu vou viver uma abstinência, uma castidade enquanto eu viver aqui? Mas não posso. Mas se confessa e não peque mais. Confessa, porque tem o sacramento dele. E faça toda a vigilância para você não cair de novo. Esse é o convite de Jesus. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quer me seguir? Renuncie às tuas vontades. Seja hétero, homo, gromo, cromo, ET, seja lá o que for. Talvez vão até achar o outro nome agora. Não importa. Nasceu assim, veio assim. Eu quero dar uma nova vida. Queres? Quero. Desapegue das tuas vontades e de si próprio. Mas nem na e no. Ah, mas é muito radical. É um convite. Ah, eu quero namorar. Quero transar sem o sacramento do matrimônio. Quer? Pois é. Mas eu digo que não tem a minha bênção nem meu querer. O meu caminho para discípulo tem que viver castidade no namoro. Sem o ato genital. E se eu fiz uma vez? Confessionário. Se arrependa, reze, busque, fuja das ocasiões e volte de novo. Mas se eu não quiser, é um convite. É um convite. Ah, eu quero ser uma mulher, eu sou feminista, sou feminista. Opa, quero namorar, mas sou cristã, católica, amo Jesus. Que bonito. Só que, se eu casar com um homem, eu vou decidir se eu quero ou não. Por exemplo, se eu engravidar e achar que eu não devia ter ficado grávida, eu tenho direito, como mulher, de tirar esse bebê de mim. Pois é, isso é a lei que o mundo civil já está pondo aí. Mas Jesus está fazendo um convite dele para uma nova vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se Deus de alguma maneira permitiu que você engravidasse, não pode tirar. Ah, mas eu fui estuprada, engravidei. Não tire. Pode doar o filho, a filha, mas tirar não, porque é uma vida, é um ser humano. É uma nova vida, não é a vida do bandido,
não é do estuprador, é uma nova vida que está ali. Porque a maioria de muitos casais que foram apenas namorar, engravidou e nem tinham desejado que muitos aqui nascessem, aqui estamos. Você imagina se todos os papais e mamães falassem, agora eu quero ter um filho e nascesse você? O número do mundo de pessoas seria bem mais reduzido, viu gente? Pode ter certeza disso, pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Então vamos lá, vocês estão entendendo hoje o recado de Jesus? Se ele chamou a própria mãe dele e mostra para mim e para você o que é ser discípulo, sai fora da esfera. Olha Paulo hoje, olha Paulo hoje. Paulo escreve um bilhete, a palavra é um bilhete, não é nenhuma carta, foi um bilhete que ele escreveu para Filemon. Filemon foi um cara que numa das pregações de Paulo, já convertido, Paulo, cheio do Espírito Santo, esse Filemon se converteu ao cristianismo. Olha que bonito, para quem ele estava mandando a carta. Só que Paulo estava dentro da cadeia, preso, em mais uma circunstância de perseguição sobre ele. Mas tinha um camarada do lado dele, que ouviu a pregação dele dentro da cadeia e se converteu ao cristianismo. Aí na conversa ali, Paulo, conversando, falou, de onde você é, quem você é, por onde você veio, aquela coisa de não pensar só em mim, Paulo se preocupando com o outro. Pois é, eu sou escravo de uma pessoa chamada Filemon, porque os cristãos e os judeus na época de Cristo, era muito comum, mais de 2/3 daquela população, mesmo se convertendo, eles continuavam tendo um escravo que trabalhava para eles. Então esse rapaz, que tem um nome aí que esqueci agora, ele era escravo desse Filemon que Paulo conheceu, e sabe que ele se converteu. Aí ele converte, esse aqui se converte, por causa da palavra de Paulo, é batizado, quer ter uma nova vida, quer ter a vida de Cristo, não a vida dele, a vida de Cristo. E Paulo manda uma carta, manda um bilhete lá para Filemon, Filemon, não trate mais ele como escravo teu, mesmo que ele volte para trabalhar para você, trate ele como teu irmão, porque para Deus não tem mais. Aí Paulo escreveu uma outra carta, aí sim, quando eu tenho uma nova vida no Espírito, para Deus não existe mais a mulher, o que é o homem, nem o rico, nem o pobre, nem escravo ou não escravo, somos todos irmãos. Por isso que Jesus fala que no céu não tem ninguém lá que fica casado, é pai, mãe, tio, não, vamos todos nos reconhecer naquilo que fomos aqui no mundo, mas seremos todos irmãos, por causa dessa nova vida, por causa desse novo pedido de Cristo, quer me seguir? Então agora nós estaremos aqui, quem quiser me seguir, eu vou dar a graça de me servir, ou através de um matrimônio, sendo pai ou mãe, ou não, ou adotando, ou sendo padre, ou sendo solteiro, ou sendo viúva, viúvo, como? Para testemunhar uma nova vida. Com quem? Com a minha família? Não necessariamente, com a família de Cristo, com a família de Maria, porque nós somos todos irmãos. Por isso que a gente vai falar assim, por que a gente pegou esse hábito? Meu irmãozinho, meu irmão, vem aqui no dia 17, que vai ter uma festa da primavera maravilhosa, venha meu irmão, vem minha irmã. Por que irmão e irmã? Porque nós estamos falando da nova linguagem que Cristo convidou a nós. Meu pai e minha mãe sempre serão aqueles que eu tenho o meu carinho, um carinho jamais comparável. Marido, esposa, filhos, netos, jamais. Mas não é a minha missão primeira, me apegar com ele, não é amar a Deus sobre todas as coisas. Eles estão sobre a minha responsabilidade primeira, mas para testemunhar para os irmãos como se vive uma família. Você acha que formar uma família nesta terra é para quê? É para testemunhar. Aquela mulher, quando estava admirada com as palavras do nosso Senhor, ela deu um grito no meio da multidão. E ela deu um grito. Qual foi o grito dessa mulher? Olhou para Jesus
E ela viu um testemunho que ele estava dando de uma família estruturada numa nova vida, numa nova fé. Bem-aventurados os seios que te amamentaram. A mulher gritou. E Jesus fala: mais bem-aventurados é aqueles que ouvem minha palavra e vivem ela. Pronto. Então, a minha família é para testemunhar Cristo. Os filhos que Deus me confiou é para que eu possa dar Cristo para eles, sejam da maneira como eles nasceram, héteros ou homo, mas para que eles honrem a Cristo Jesus com a vida dele, vida nova, vida nova. Aí quando eu ver um filho daquela mulher que é um homossexual, mas a gente nem sabe mais se é ou não. Por quê? A gente pode desconfiar, mas não importa mais se é homem, se é mulher, se é escravo ou não. Por quê? Porque esse vive a vida de Cristo. Bem-aventurado a tua mãe, viu, rapazinho? Bem-aventurado o teu pai, porque eles estão honrando uma nova vida como família, para que você seja assim. Você trocou a tua vontade para viver a vontade de Cristo. É isso que Jesus chamou as famílias para fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Jesus está falando abertamente com a gente? Por que vocês acham que ele disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que uma pessoa que é apegada? Rico é apegado. A palavra rico e apego é a mesma coisa na Bíblia. Rico e apegado ou apegada, alguém, algumas, é a mesma coisa. Rico, qual é a sua riqueza? Meu pai, minha mãe, meu tio, meu cachorro, meu gavinho, minha casa. Você está apegado. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que uma pessoa apegada entrar na vida eterna. Jesus não tem, olha, papa nas línguas. Não fala, ele fala direto. Pá! Quer me seguir? Renuncie tudo. Os próprios discípulos chegaram a dizer: Senhor, quem é que consegue viver isso que o Senhor está falando? E muitos pegaram o seu banquinho e saíram de mansinho. E Jesus ainda olhou para aqueles que estavam indo embora, e olhou para aqueles que ficaram da multidão e disse: vós também não quereis ir? E um deles falou: sua palavra é dura demais, Jesus, é convite, não quereis ir? Aí alguém disse: não, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, eu quero te seguir, eu quero ter essa nova vida contigo. Aceita a tua cruz, viu? Aceita tudo que te acontecer, tudo. E atrás de mim, atrás de mim, ei, atrás de mim. Vamos embora. É assim. Não busque, desculpa o termo, mentiras de portas abertas dizendo: Jesus, cuidado, é livre o convite do que Cristo disse para a sua igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, é essa. Cuidado, e é um convite que ele fez. Agora, se queres ir, vá, mas não diga que não foi descrito e colocado às claras. A quem queres servir? Eu e a minha casa. Por onde eu ir? Seguimos a Jesus o Nazareno. Eu quero. Pega a sua cruz. Eu vou morrer. É tua cruz. Perdi meu filho. É a sua cruz. O meu matrimônio numa porcaria. É a sua cruz.
Ah, um filho meu me dá tanto problema. É a sua cruz. Ah, eu não sou alto, eu sou baixinha. É a sua cruz. Ah, eu não engravido. É a sua cruz. Ah, nenhum homem me ama. Nenhum homem me ama. Nunca ninguém, nenhum. Só mulher me ama. É a sua cruz. Agora renuncia à tua vontade. Não se meta com a morte. Porque a morte vai falar, tá vendo? Nenhum homem te dá carinho, nunca foi fiel. Então, olha quem te dá, olha quem não, ei. Eu quero servir a Jesus, uma nova vida. Eu quero esquecer das minhas vontades e quero seguir a vontade do meu Senhor. É treino, é joelho no chão, é vida orante, é jejum, é oração, é missa, é terço, é rosário, é São Miguel, é cerco, é vida com Cristo. Não é poesia, irmãos, não é poesia, é a verdade, e a verdade vos libertará. A quem estava esperando? Deus chegou no nosso meio, Deus veio, já está, e Ele nos fala: não se iluda, o Senhor não tem mais o que falar às claras, mas Senhor, o Senhor não dá um jeitinho? Recorra à mãe, por que Ele deixou também a mãe? Aí vem essa parte maravilhosa. Vocês que tiveram, quem teve a alegria, quem não teve também foi cruz. Mas, por exemplo, eu não foi minha parte de cruz isso, para mim não. Ter pai e mãe junto com sempre. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, para nós essa parte, essa circunstância não foi cruz. Deus nos deu a vida do meu pai. O que separou do meu pai e da minha mãe não foi traição, foi a doença do meu pai e Deus levou ele. Foi a única coisa que separou os dois. E eu e meus irmãos, nós vimos isso. Mas muitos não viram isso. Foram vítimas de pais, e aqui nós não estamos julgando, é um diagnóstico, julgando, é apenas um diagnóstico, que não quiseram ter a vida de Cristo, quiseram seguir a sua vontade. Muitos foram assim, foi morar com uma outra pessoa, foi embora. O filho foi vítima disso. É uma cruz. E o que nós vamos fazer? Eu fui vítima disso, eu também sou vítima do pecado. Mas o Senhor nos traz um convite. Queres nascer de novo? É assim. E quando entrares por esse caminho carregando a cruz, lembra-te, eu nunca menti, e Deus nunca mente, e Ele cumpre, e sempre cumpriu o que Ele prometeu. Então se Ele diz, não prometo que sejas feliz nesse mundo plenamente, mas prometo a vida eterna plenamente. Quem me seguir, querendo uma nova vida, renunciando à sua vida. Não é brincadeira, irmãos. Nós só temos esses dois caminhos. Não existe outro. Não tem o terceiro não. Esses dois. Ou a vida de Cristo, ou continuar o meu jeito. Posso até maquiar. Põe uma cruz na minha casa, tem uma Bíblia, põe uma Bíblia em cima do painel do meu carro, põe um terço aqui por dentro. Posso maquiar. Isso é bom para quem vive, mas para quem não vive é maquiagem, tá? Sagrado Coração de Jesus na porta da minha casa, tá? E ajuda na igreja. Opa! E ajuda na pastoral. E canto no coral. Canta bem. E pois é, agora é o seguinte. Então,
Eu estou fazendo tudo isso porque peço que Deus entenda que eu tenho essa área da minha vida. Eu sou assim, eu sou que nem Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, que Ele tenha misericórdia. Ele tem misericórdia. Tanto é que Deus dá tempo para nós caminharmos atrás dele. Atrás, por que atrás? Vem, mas vem seguindo meus passos. Se cair, confessa, volta, reze. Um dia o noivo será tirado da festa de casamento. Lembra que a festa de casamento, que o padre já explicou o que significa a festa de casamento na Bíblia? É a minha e a sua vida aqui nesse mundo. É a nossa festa de casamento. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Mas um dia vão tirar literalmente o noivo, fisicamente o noivo, fisicamente, espiritualmente não. De uma maneira sobrenatural, jamais será tirado. Aí o que ele diz? A partir desse dia precisará jejuar, vida de oração. Mas não tenho vontade. Não depende da tua vontade, depende da sua decisão. Eu quero viver a vida de Cristo. Rezarei com vontade ou sem vontade. É válido. Você está falando com Deus, você não está falando. Você está falando com Deus, você não está falando com você. É válido. O Senhor está quebrando a nossa estrutura, o barro que foi dito hoje. Esse barro não é capaz de entender Deus. Então Deus está quebrando e está remodelando, dando uma nova vida. Queres? Que música você está dedilhando, Rafael? Eu seguirei, do Frei Gilson. Lembra dela, padre? Quem é o Frei Gilson? Quem é o Frei Gilson, padre? Conheço. Canta, Bora. Presta atenção na letra. Vamos lá. É um careca? É ele mesmo. Conheço. Corintiano. Corintiano? Tá precisando de conversão. Olha a letra. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Olha a letra. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Que bonito, olha lá. Teu amor me sustenta. Olha aí, ó. Tua graça me basta. Me basta, Senhor. Teu amor me sustenta. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Por isso eu quero nascer de novo. E me abandonar no teu querer. Preciso fazer
a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. No teu querer, Senhor, preciso fazer a tua vontade em minha vida. Por isso dai-me o teu Espírito, Senhor. Sem Ele para nada onde posso. eu irei? Para onde irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, seu amor me sustenta. Por isso, Senhor, nós estamos no momento de ofertar a Ti o nosso clamor e pedimos que através desta santa Eucaristia nós alcancemos, Senhor, a graça, essa graça que nos basta diariamente, no poder do Teu Santo e Poderoso Espírito. Muda a minha vida, Senhor, reconstrói a minha história, muda a minha vida, Senhor, reconstrói a minha história. Derrama, Senhor, o Teu Santo e Poderoso Espírito em mim. Invada a minha vida, Senhor. Que eu seja arrebatado na luz do Teu Espírito, para que eu possa, Senhor, dizer: a Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta, e nada mais, e ninguém mais, nem mãe, nem pai, nem irmãos, nem filhos, nem a riqueza do mundo. Vem, Espírito Santo. Levanta teus braços, irmãos. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Vai orando, vai orando. Ó Virgem Maria, nossa mãe, roga, 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 roga por nós, por mim e por aqueles que sofrem. Eu levanto as minhas mãos, Senhor. Dai-me o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Sem Ele, nada sou. Sem o Teu Espírito, eu nada posso. Eu quero Te servir, eu quero Te seguir. Vem. Levanta os braços, irmãos. Vai pedindo o banho da regeneração. Faça, Senhor, a Tua santa vontade na minha história, na minha vida, no meu corpo, na minha enfermidade. Vem, Espírito Santo. A Tua santa vontade na história da minha vida, da minha família. A Tua santa vontade na vida e na saúde do Renato, da Zumira, desses irmãos que são colocados diante do altar. A Tua santa vontade. E dai-me a Tua graça, Senhor, nessa hora. Ó Maria, interceda por nós. Olha lá, termina. Tua graça me basta. Me basta,
sustenta, Senhor. Teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Onde fores, Senhor. Eu seguirei. Dá-me a sua graça, Senhor. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Seu amor me sustenta. Repete. Sua graça me basta. E a sua mão? Teu amor me sustenta. E o Senhor visita uma família nesse momento e entra em todo o passado de apego dessa família e vai retirando tudo aquilo que aprisionava, tudo aquilo que estava preso ao passado, de apego, de brigas, de herança. E o Senhor vai libertando todos nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Muitas causas de doença dessa família o Senhor vai retirando agora e vai libertando a nova geração que está por vir. Obrigado, Jesus. Muitas pessoas sendo tocadas pela palavra que o Senhor, Deus, Jesus hoje pronunciou no meio de nós, através dessa homilia, acendendo o coração de muitos aqui, muitas, entendendo qual é o grande convite verdadeiro, Salvador no meio de todos nós. Muitas pessoas. Bendito seja Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Deus. Irmãos, por isso, diante desse convite que o Senhor hoje escandalosamente nos faz, de uma maneira muito clara, para quem realmente quer seguir, digamos juntos: creio em Deus Pai.